E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história de hoje. Nós vamos estudar hoje o Brasil, da crise do sistema colonial ao segundo reinado. Vamos ver o capítulo 6 das rebeliões coloniais, certo? Que a gente vai estudar hoje. Das páginas 112 a 121. Vamos primeiro aqui nos situar um pouco. Nós estamos vendo aí o mapa mundi dos 6 continentes, não é isso? Nós estamos vendo aqui a América, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania e a Antártida, os 6 continentes. Então, nós temos aqui na América, nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul, que é onde o Brasil está. Então, como essas duas Américas aqui, a Central e a do Sul, foram colonizadas por europeus com línguas portuguesa, espanhol e francesa, essa América aqui, essas duas Américas aqui ficaram conhecidas como América Latina, tá? A América Central existe, a América do Sul existe. Elas juntas fazem parte da América Latina, que é a América onde se fala o português que deriva do latim, como o espanhol, né? Aliás, as línguas, não só o português, como o espanhol, o português e o francês, certo? Então, dizemos que nós brasileiros somos latino-americanos. Por quê? Porque nós fazemos parte da América Latina, que recebeu influência das línguas espanhola, portuguesa e francesa. Então, sabemos que em Portugal houve uma grande crise no século XVIII, né? Por que houve essa crise? Porque as manufaturas estavam escassas, os campos agrícolas pouco produtivos, há uma grande queda dos recursos obtidos com a venda do açúcar na América Portuguesa, que era o Brasil, né? Então, Portugal se viu numa grande crise e a economia portuguesa, dependendo das suas colônias, não podia perder. O que é que fez? Teve que enrijecer o pacto colonial para preservar a soberania do reino português na Europa. E o que foi esse pacto colonial? Foi um sistema de leis e normas que as metrópoles impunham às suas colônias. Tipo de exclusividade, que as colônias só poderiam fornecer, comercializar com eles, com as suas metrópoles. Também houve nessa época as reformas pombalinas. Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal, secretário do Estado do Rei Dom José, fez diversas reformas na América Portuguesa, ou seja, no Brasil. O que é que ele fez? Ele intensificou a fiscalização portuguesa sobre a colônia americana. Ele também estimulou a criação de manufaturas. Aumentou o imposto em todo o Império Português, criou companhias de comércio que tinham monopólio de navegação do comércio colonial. Ele instituiu a derrama. O que era a derrama? Era a fixação de uma cota mínima anual de 100 arrobas de ouro para ser entregues à coroa. Então, isso era a derrama. Todo ano tinha um dia em que acontecia essa derrama. As pessoas tinham que pagar esse imposto. Em 1763, ele também transferiu a capital de Salvador. A capital do Brasil era em Salvador, ele transferiu para o Rio de Janeiro, para ficar mais fácil de fiscalizar lá nas Minas Gerais. E também em 1759, ele expulsou os jesuítas de todos os territórios portugueses, porque os jesuítas eram acusados de incentivar os índios a resistirem ao domínio, né? Então, essas reformas que ele fez,
que Pombal fez refletiram na penetração dos ideais iluministas na administração portuguesa. Os ideais iluministas, eles visavam liberdade, igualdade, certo? Só que o rei continuaria com seu poder absoluto. Então, ninguém gostou dessa reforma pombalina, né? Ninguém gostou. Aí, quando chegou em 1777, chegou ao fim essa era pombalina, sem conseguir alavancar o desenvolvimento da economia. E o aumento da fiscalização dos impostos na América Portuguesa criou um cenário propício para rebeliões. Nas Minas Gerais, a extração de ouro estava em queda, né? Os contratadores acumulavam dívidas com a coroa portuguesa e ainda teve um Visconde de Barbacena que apareceu como governador de Minas Gerais para executar a derrama que tinha sido parada, porque não tinham como pagar. As pessoas estavam endividadas, os contratadores, principalmente, que naquela época eram pessoas bem vistas na sociedade, né, da elite, e principalmente eles estavam endividados por causa dessa derrama que estava atrasada, dessa taxa que eles não pagavam. E aí, esse Visconde de Barbacena, ele veio para cobrar, né, para cobrar esses atrasados. E isso apavorou a população mineira, principalmente esses contratadores, que eram os grandes devedores. Aí, assim, alguns membros da elite, eles começaram a esboçar um projeto de rebelião contra o governo português, para fazer no dia dessa derrama, no dia que foi marcado para acontecer a derrama, eles fazendo essa rebelião. E aí tinham vários rebeldes intelectuais pelo meio. Exemplo, os poetas Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto e Antônio Tomás Gonzaga. O mineralogista José Álvares Maciel, o fazendeiro Francisco Antônio de Oliveira Lopes e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, que era o famoso Tiradentes. Alferes era um tipo de tenente, de policial naquela época. E o cônego Luiz Vieira da Silva. Todos eles eram influenciados pelos ideais iluministas de liberdade e igualdade e queriam difundir esses ideais. Então, essa revolta aconteceu? Não aconteceu. Por quê? Porque no início do levante marcado, né? Ou seja, no dia que foi marcado a derrama, teve um senhor chamado Joaquim Silvério dos Reis, que ele foi convocado para quitar os impostos atrasados dele. O que é que ele fez? Em troca de perdão dessas dívidas, ele denunciou essa rebelião, denunciou os companheiros. E então todos os envolvidos foram presos, né, e interrogados, e 11 conjurados, que chamavam naquela época, por causa da conjuração. Conjuração é tipo uma conspiração. 11 conjurados foram sentenciados à morte pelo crime de inconfidência. É como se fosse um crime de infidelidade contra a coroa portuguesa. Mas somente um recebeu a pena máxima, que foi ser executado, né? Ele foi enforcado, decapitado e esquartejado em 21 de abril de 1792. Quem foi? Todo mundo sabe. O Tiradentes, o famoso Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Ele foi enforcado e esquartejado, né, e decapitado. Olha a cabeça aí num lugar e o corpo no outro, as pernas em outro, e ficou em praça pública para todo mundo ver, né? Aí também teve a Conjuração Baiana. Ninguém estava satisfeito com aquelas reformas que Pombal fez, né? Então, além disso, a população da Bahia sofria bastante com a escassez de alimentos, principalmente pela redução do plantio de alimento, porque eles queriam que plantasse cana-de-açúcar. Então, no lugar da roça, de plantar a mandioca, o arroz, né, os gêneros alimentícios, plantava-se cana-de-açúcar. E isso ia diminuindo o alimento para a população. Então, isso causou a rebelião da Conjuração Baiana.
que foi chamada de Conjuração Baiana. Lá também tinham vários intelectuais como rebeldes. Exemplo, o comerciante Francisco Agostinho Gomes, o médico Cipriano Barata, o professor Francisco Muniz Barreto, né? Eles também criaram a Sociedade Maçônica dos Cavaleiros da Luz, que eles se reuniam para estudar os pensadores, os filósofos iluministas Rousseau e Voltaire. Eles também defendiam esses ideais iluministas que eram defendidos na Conjuração Mineira. E tudo isso atraiu a população menos favorecida, como pequenos alfaiates, pequenos comerciantes, soldados, artesãos, escravizados, né? Estimulando a insurreição, ou seja, o acontecimento de uma rebelião contra a metrópole. Então, essa daí aconteceu. No dia 12 de agosto de 1798, o município de Salvador amanheceu com diversos cartazes fixados em lugares públicos, pregando palavras de ordem inspiradas nos ideais da Revolução Francesa. Os cartazes atacavam violentamente a administração portuguesa. E aí, a reação do governo foi rápida e violenta. Prendeu todo mundo, acabou com a revolução ali naquele momento, e aí descobriu quem estava pelo meio, né? Quem eram os líderes, né? Que eram alfaiates, soldados que queriam melhores condições e liberdade também. E também eles descobriram quem eram esses líderes e executaram, né? Eles foram executados, como, por exemplo, João de Deus, que era um alfaiate, Manuel Faustino dos Santos, também era alfaiate, um soldado Lucas Dantas do Amorim, e o próprio Luiz Gonzaga, né? Mas não é o Luiz Gonzaga cantor, outro Luiz Gonzaga, que foi executado. E no fim de tudo, depois que executou essas pessoas, o que o governo português fez? Tratou de desvalorizar essa conjuração, essa rebelião, e desqualificar as pessoas para que as outras não fizessem o mesmo, né? Então, gente, já que vocês entenderam aí um pouquinho sobre essas revoltas, vocês vão resolver a atividade avaliativa para a nota mensal.